Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que esse momento esteja encontrando vocês na sua família, com saúde, com paz no coração, com muita vontade de ouvir a palavra de Deus, de orar, de agradecer. E é isso que eu pretendo fazer aqui agora. Faz tempo que nós não vamos à escola dominical, né? Então vamos aproveitar agora, abrir um texto. Hoje é dia de Páscoa, é dia de celebração, é dia de comemorar que Jesus venceu a morte e abriu um caminho novo para nós, nos deu livre acesso ao Pai. E hoje é um dia de vitória, é um dia de adoração, de se alegrar em Jesus. Então, eu queria pedir para vocês o nosso texto principal, a Mateus 28, de 1 a 20. Eu não vou ler tudo de uma vez, eu vou lendo aos poucos, eu vou ler outros textos também, mas o texto base é Mateus 28, de 1 a 20. Então, vamos lá? Nós vimos que nesse dia, lendo aqui em Mateus, teve uma atividade bem grande no domingo de Páscoa, no dia que Jesus ressuscitou, né? Hoje nós estamos em isolamento social, tá cada um na sua casa quietinho, espero, né? Mas nesse dia que Jesus ressuscitou, teve uma grande atividade, né? As mulheres, quando Jesus foi sepultado, elas ficaram lá na frente do sepulcro, não queriam sair, né? Tinham guardas lá guardando, conforme a gente vai ver aqui no texto. Então, hoje nós vamos ver que tipo de atividade os personagens desse texto, o que cada um fez e que lição que nós podemos tirar para nós, né? Então, lá em Mateus 28, 1, está escrito assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar, né, o sepulcro. Com certeza, as duas, assim, ela tinha as melhores das intenções para ir até o túmulo naquela manhã. Interessante, porém, é que Mateus informa que elas foram ver. Elas queriam ver o túmulo, elas estavam sentindo falta de Jesus e elas foram lá para ver Jesus. Aí em Marcos, a gente vai lá para Marcos 16, 1, está escrito assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E lá em Lucas 24, 1, está escrito assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. Enquanto algumas estavam lá para ver Jesus, outras foram lá para servir a Jesus, né? Elas queriam prestar assim o último serviço ungindo o corpo de Jesus. Engraçado, né? Que só tinha mulher lá. Você já percebeu se tinha algum homem lá? Depois da crucificação de Jesus, os homens foram para casa e ficaram lá escondidinho. Alguns até desanimados, né? Outros assustados, outros com medo. Mas as mulheres não. Elas foram lá ver Jesus e foram servir a Jesus. Mas tem mais. Lá em João 20, 11, diz assim: Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. De todas as mulheres, Maria Madalena talvez fosse a que tivesse maior dívida com Jesus. Jesus tinha expulsado 7 demônios dela. E ela era uma pessoa muito grata. A gente vai ver lá em Mateus 27, no versículo 61, que ela ficou lá até o final. Ela não saiu de lá, aos pés da cruz. E ela foi a primeira a vê-lo ressurreto, né? E ela também foi a primeira a correr e contar para os discípulos tudo o que tinha acontecido, né? Enquanto eles estavam lá se lamentando e chorando, ela foi contar que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Olha que interessante, né? E aí, o que a gente pode aprender com essas mulheres, né? Que nós pudemos ver aqui. Que nós devemos ir para Jesus, ver Jesus. A gente precisa estar perto de Jesus. Agora que a gente está em isolamento social,
A gente está longe uns dos outros, mas de Jesus a gente não precisa estar longe. A gente pode estar sempre perto dele. A gente pode buscar a Jesus todos os dias, buscar a ver Jesus mesmo. Depois a gente vai ver que essas mulheres foram lá servir a Jesus, quando elas foram lá ungir o corpo dele. E nós também devemos sempre servir a Jesus, né? Nós podemos fazer muitas coisas por Jesus. Nesse momento que o mundo está passando agora, quantas pessoas estão com medo, apavoradas, com problemas financeiros, econômicos, necessidades materiais, necessidades espirituais. Quantas pessoas estão precisando de libertação, de consolo, de uma mensagem de libertação, uma mensagem de salvação. E nós podemos servir a Jesus sendo esse instrumento dele. Né? Ele vai ficar muito alegre, porque ele morreu, ele fez o sacrifício lá na cruz, pagou o preço do pecado, abriu um novo caminho e agora nós somos instrumentos dele. Então, nós podemos, como aquelas mulheres, servir Jesus. Depois, o que mais que essas mulheres foram? Elas foram lá chorar aos pés de Jesus, né? Com tantas angústias, com tanta tribulação que o mundo está passando, se você está com medo, se você está angustiada, corra aos pés de Jesus. Não tem melhor lugar para a gente chorar do que aos pés de Jesus. Podemos levar outras pessoas para chorar aos pés de Jesus. Não tem melhor lugar para chorar do que aos pés de Jesus. E também nós vemos como Maria Madalena, ela permaneceu até o final na frente do sepulcro. E nós também devemos permanecer na presença de Jesus, né? Jesus é a videira. Quem permanece nele pode dar muito fruto. Sem ele nós não podemos fazer nada. Então, é importante que nós permaneçamos em Jesus. Vamos continuar vendo as atividades que teve naquele domingo de Páscoa. A outra atividade que a gente vê no Mateus 28, 2, a gente vai ler assim: Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Bom, a pedra no sepulcro, se a gente lê no capítulo 27, ela estava bem lacrada, né? Porque tinham medo que roubassem o corpo de Jesus. Então a gente vai ver no 27 que tinha uma guarda lá guardando, quando eu falo guarda, é uma porção de soldados guardando e lacraram a pedra. E quando você põe a pedra no túmulo, quer dizer, acabou, ponto final, né? Mas quando o anjo rolou a pedra, sabe o que isso quer dizer? Que ele substituiu o ponto final, aquele acabou, pelo ponto de exclamação. Ele está vivo. O pecado e a morte não pode mais nos separar de Deus. Olha que coisa maravilhosa esse dia de Páscoa, né? Em Mateus 27, de 62 a 66, a gente vai ver as artimanhas de Satanás. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Desculpa. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Não é interessante que essas mulheres tiveram livre... Desculpa, gente, eu engasguei. Não é interessante que essas mulheres tiveram livre acesso ao túmulo?
que pode ser isso se aqui nesse texto está falando que tinha uma guarda lá montada, vigiando, né? Então, o que a gente pode ver que a presença do anjo, o anjo que rolou a pedra, ele mobilizou completamente os guardas e permitiu que as mulheres tivessem livre acesso ao túmulo vazio. O que isso ensina para a gente? Que quando a gente se aproxima de Deus por meio da fé, o Espírito Santo age para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é o diabo que vai impedir as pessoas de verem Jesus. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas de falar de Jesus para outras pessoas, mas quando Deus quer e a gente é obediente a Ele, Ele faz a parte dele. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, ele mobiliza, ele acorrenta Satanás. E nós podemos pregar livremente o Evangelho de Jesus. Continuando. O que mais que o anjo fez, né, nesse dia? Lá em Mateus 28, de 5 a 8, o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Além da morte, das forças do diabo, havia incredulidade no coração dos discípulos. Vocês lembram de Tomé, né? Eu só acredito se eu tocar. O anjo, no entanto, o que o anjo fez? Relembrou, porque olha aqui no versículo 6, ele fala assim: não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então ele lembrou que Jesus já tinha dito que ia ressuscitar. E ele só lembrou. O Espírito Santo também nos lembra, né? Nos guia a verdade. Então, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, o Espírito Santo nos lembra do que nós já lemos na palavra e usa tudo que ele nos ensinou através da palavra na nossa vida. Nós temos vários momentos que a gente precisa ser lembrado da palavra de Deus, para a gente colocar em prática. Nesse mundo nós somos tentados, às vezes ficamos desanimados, porque a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece das regras que Deus colocou na palavra. Se nós formos obedientes e se nós não formos obedientes, tudo que acontece, quais são as consequências. Então o Espírito Santo nos lembra, nos ajuda a não pecar. Então, Jesus, quando ele venceu a morte e depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nos lembrar de todas as coisas que Deus quer que a gente lembre. Que a gente não se abale pelas circunstâncias. A gente lembra, depois daqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam indo embora tristes, né, desapontados, porque Jesus tinha morrido. Eles tinham esquecido tudo que Jesus já tinha contado para eles. Jesus já tinha falado que ia ressuscitar. E quando Jesus começou a caminhar com eles, o coração, e começou a falar da palavra, o coração deles começou a arder. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, Deus vai falando conosco e o nosso coração arde. E não importa as circunstâncias, se a gente estiver triste, angustiado, o nosso coração vai arder. Ele vai caminhar junto com a gente. E a gente vai se sentir motivado, vai se sentir forte, encorajado com a presença dele. Então, a atividade do anjo no domingo da ressurreição nos ensina o quê? Que a morte foi vencida pelo sacrifício completo de Jesus. Que as forças de Satanás estão acorrentadas pelo poder de Jesus. Que o Espírito de Deus está em atividade para abrir os olhos dos cegos, para que vejam a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Bom, e aí
Quem é o próximo personagem que aparece nesse texto? Jesus, né? Ao aparecer após a ressurreição, Jesus levou encorajamento aos corações amedrontados e arrancou deles contagiante adoração. O que está escrito lá em Mateus 28, 9 a 10? De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Nossos encontros pessoais com o Senhor ainda produzem os mesmos efeitos. Sempre que o Senhor aparece na comunhão do Espírito Santo mediado pela palavra, nós somos encorajados, nós louvamos e adoramos a Deus e nós somos enviados a anunciar sua maravilhosa graça. Em Mateus 28, de 18 a 20, está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que o Senhor espera de nós? Adoração e obediência no cumprimento dessa grande comissão do ID. Isso é o resultado esperado da Páscoa, que a gente tenha um coração e uma boca pronta para falar do Senhor Jesus, de levar a mensagem do Evangelho. Isso é que Jesus espera de nós na Páscoa. E eu queria deixar aqui 3 desafios para a gente. Primeiro, creia e se aproxime do Senhor Jesus e o adore. Confie nele. Não dependa das circunstâncias. Nós estamos agora passando por um momento de circunstâncias ruins, mas a nossa fé não pode ser abalada. Muito pelo contrário, né? Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, né? E compartilhe com todos a mensagem da Páscoa. É uma ótima oportunidade, no dia de hoje, você explicar o significado da Páscoa, que não é chocolate. Tem pessoas tristes porque não vão poder se juntar com as famílias, fazer aquele almoço da Páscoa. Mas é um dia de fato, comemorar a vitória que Jesus teve sobre a morte e nos libertou do pecado e nos deu livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de nenhum intermediário para chegar até Deus. Só Jesus pode ser esse mediador. Ele pagou com o sangue dele. E Jesus, ele ressuscitou para afastar o pecador dos seus pecados e para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. E ao crer, eu já estou terminando, ao que crê, olha o que promessa tem para nós na palavra. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Feliz Páscoa o ano todo, não só hoje, a vida toda, até que Cristo venha nos buscar. Amém? Uma boa Páscoa para vocês.